O tempo parece a coisa mais estável da nossa vida. Um segundo é um segundo. Um minuto é um minuto. Uma hora passa igual para todo mundo. Pelo menos é assim que o mundo parece funcionar quando estamos aqui, presos à superfície da Terra, olhando relógios, calendários e compromissos. Mas no espaço profundo, perto de um buraco negro, essa certeza começa a quebrar. Porque o tempo não é um rio universal correndo igual para todos. O tempo pode esticar, pode desacelerar, pode passar diferente para duas pessoas. E perto de uma gravidade extrema, ele pode ficar tão deformado que, para quem observa de longe, o movimento de algo caindo em um buraco negro parece congelar. A frase parece absurda. O tempo pode congelar. Mas é isso que a relatividade geral de Einstein revelou. Gravidade não é apenas uma força puxando objetos. Gravidade é a curvatura do espaço-tempo. Matéria e energia dizem ao espaço-tempo como se curvar, e essa curvatura diz aos objetos como se mover. Então, quando falamos de um buraco negro, não estamos falando apenas de um objeto muito pesado. Estamos falando de uma região onde o tecido do espaço-tempo foi deformado de forma extrema. Imagine uma cama elástica. Se você coloca uma bola pesada no centro, o tecido afunda. Se joga uma bolinha perto, ela começa a circular, cair, acelerar. Essa analogia é incompleta, mas ajuda a visualizar uma coisa. Massa deforma o espaço ao redor. Agora imagine não uma bola pesada, mas algo tão denso que o afundamento não tem mais volta. Uma região onde a curvatura fica tão intensa que nem a luz consegue escapar. Esse é o buraco negro. E quando nem a luz consegue escapar, o tempo também passa a se comportar de um jeito que desafia nossa intuição. Perto de um buraco negro, existe uma fronteira chamada horizonte de eventos. Ela não é uma parede sólida. Não é uma superfície material. Você não bateria nela como bate numa porta. O horizonte de eventos é um limite causal. A partir dali, nada que entre consegue mandar informação de volta para fora. Nem luz, nem sinal, nem mensagem. Nada. Para quem cai, dependendo do tamanho do buraco negro, atravessar o horizonte de eventos talvez nem pareça um evento dramático naquele instante. O relógio no pulso continua funcionando. O coração continua batendo. O corpo continua experimentando o próprio tempo normalmente. Esse é um ponto essencial. Para quem está caindo, o tempo local não congela. Mas para quem observa de longe, a história é outra. Imagine uma nave se aproximando de um buraco negro, enquanto transmite sinais de luz para alguém distante. Conforme a nave se aproxima do horizonte de eventos, esses sinais precisam escapar de uma gravidade cada vez mais intensa. A luz perde energia, tentando sair daquele poço gravitacional. Ela fica cada vez mais esticada, mais avermelhada, mais fraca. Esse efeito é chamado de desvio gravitacional para o vermelho. Ao mesmo tempo, os sinais chegam cada vez mais espaçados. Para o observador distante, o relógio da nave parece ficar mais lento. Cada movimento parece demorar mais. A nave parece se aproximar do horizonte, mas nunca cruzá-lo completamente. Ela vai ficando mais escura, mais vermelha, mais lenta, até desaparecer da visão prática. É daí que vem a ideia de que o tempo congela perto do buraco negro. Não é que a pessoa que cai veja o próprio corpo parado. Não é que o universo aperte pause para ela. O congelamento é uma aparência vista de fora, causada pela forma como o tempo, a luz e a gravidade se comportam na borda do buraco negro. Esse detalhe é importante, porque evita uma confusão comum. O tempo não deixa de existir no espaço profundo. O que acontece é que o tempo não é absoluto. Ele depende do caminho, da velocidade e da gravidade. Em regiões de gravidade extrema, a diferença entre o tempo de quem está perto e o tempo de quem está longe pode se tornar gigantesca. Na Terra, isso também acontece, só que de forma minúscula. Relógios em altitudes diferentes passam o tempo em ritmos ligeiramente diferentes, porque a gravidade é um pouco diferente. Relógios em satélites também precisam considerar efeitos relativísticos. O GPS, por exemplo, só funciona com precisão porque corrige diferenças de tempo entre os satélites e a superfície da Terra. Se ignorássemos a relatividade, a localização ficaria errada. Ou seja, isso não é só teoria para buraco negro. O tempo realmente muda dependendo da gravidade. Nós só não percebemos no cotidiano, porque estamos em um campo gravitacional relativamente fraco e compartilhando quase o mesmo ambiente. Mas perto de um buraco negro, essa diferença deixa de ser detalhe e vira protagonista. Agora pense no que significa tempo passar mais devagar. Não é apenas um relógio marcando menos segundos, é tudo. Processos químicos, sinais elétricos, batimentos, pensamentos, movimentos, vibrações, emissão de luz. Tudo que depende de sequência temporal é afetado. Se o tempo de uma região passa diferente, toda a realidade daquela região acompanha esse ritmo.
E isso torna o buraco negro uma das coisas mais estranhas do universo. Ele não é apenas um lugar de gravidade extrema. É um lugar onde o próprio conceito de agora perde a simplicidade. Porque o nosso agora não é necessariamente o mesmo agora de alguém perto do horizonte de eventos. Dois observadores podem discordar sobre quanto tempo passou, e ambos podem estar certos dentro da relatividade. Não existe um relógio cósmico central dizendo qual deles é o verdadeiro. O tempo virou parte da geometria. Essa talvez seja a virada mais perturbadora. A gente costuma imaginar o espaço como palco e o tempo como cronômetro. Os eventos acontecem no espaço, enquanto o tempo mede tudo por fora. Mas Einstein mostrou que espaço e tempo formam uma estrutura única, o espaço-tempo. E essa estrutura pode ser deformada. Então, quando um buraco negro distorce o espaço, ele também distorce o tempo. Não são duas coisas separadas. É o mesmo tecido sendo curvado. É por isso que a expressão tecido do espaço-tempo aparece tanto. Ela tenta dar forma a algo que não conseguimos ver diretamente. A gravidade extrema não está só puxando objetos para baixo, ela está alterando o mapa de caminhos possíveis. Está mudando como luz viaja, está mudando como relógios avançam, está mudando o que pode ou não pode escapar. O horizonte de eventos é assustador, porque ele marca um ponto onde o futuro de tudo que cruza aponta para dentro. Depois dali, escapar não é apenas difícil, é fora da estrutura causal disponível. Todos os caminhos possíveis levam mais fundo. É como se o espaço e o tempo trocassem de papel de um jeito que a nossa linguagem mal consegue descrever. E aqui vem uma imagem poderosa. Para nós, cair em algum lugar é se mover através do espaço ao longo do tempo. Mas dentro de um buraco negro, em certo sentido, a queda para o centro pode ser tão inevitável quanto avançar para o futuro. Você não escolhe não ir para amanhã. Da mesma forma, depois do horizonte, não escolhe simplesmente voltar para fora. É por isso que buracos negros parecem mais do que objetos astronômicos. Eles parecem fronteiras filosóficas, lugares onde as categorias humanas começam a falhar. Antes e depois, dentro e fora, agora e depois, movimento e congelamento. Tudo fica dependente de quem observa. Mas se o movimento parece congelar para quem está longe, por que os buracos negros crescem? Porque eles engolem matéria. Porque a imagem congelada é uma limitação da observação externa. A matéria que cai pode cruzar o horizonte em seu próprio tempo. Para nós, o sinal final fica cada vez mais fraco e atrasado, até se tornar indistinguível. Na prática, a informação desaparece da nossa capacidade de observar, mas o buraco negro pode ganhar massa, alterar seu campo gravitacional e continuar interagindo com o universo. Então, existe uma diferença entre o que acontece localmente e o que pode ser visto de longe. Essa diferença é uma das coisas mais difíceis de aceitar na relatividade. O universo não oferece uma única perspectiva privilegiada. Agora imagine estar em uma nave orbitando longe de um buraco negro e observar um relógio sendo enviado em direção ao horizonte. No começo, os ponteiros parecem normais. Depois, parecem desacelerar. Depois, cada tique demora mais. A luz do relógio fica vermelha, fraca, quase fantasmagórica. Ele nunca parece cruzar de forma clara. Ele fica suspenso na borda, como se o tempo tivesse endurecido. Para o relógio, nada disso aconteceu. Para você, aconteceu. E os dois relatos fazem parte da mesma física. É isso que torna o tema tão perturbador. O tempo, que parecia o chão firme da realidade, vira algo flexível, relativo e dependente da gravidade. O espaço profundo não destrói o tempo. Ele revela que a nossa ideia comum de tempo sempre foi uma simplificação confortável. No fim, buracos negros não apenas engolem luz, eles engolem intuições. Eles mostram que o universo não é obrigado a obedecer à forma como o cérebro humano aprendeu a sobreviver na Terra. Aqui, o tempo parece uniforme, porque isso basta para viver. Lá fora, perto de uma gravidade extrema, o tempo mostra sua verdadeira natureza. Não uma régua rígida, mas uma dimensão maleável. Então, da próxima vez que você olhar para um relógio, talvez veja mais do que números passando. Talvez veja um acordo local, uma conveniência da gravidade fraca, uma pequena ilha de normalidade em um universo onde o tempo pode acelerar, desacelerar e, para certos olhos, quase congelar. Talvez a pergunta mais curiosa não seja se o tempo existe no espaço profundo. A pergunta é, se o tempo pode passar diferente para cada observador, o que exatamente nós chamamos de realidade?